Olá! Há momentos nas nossas vidas em que fica difícil saber o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É o que a gente chama de dilema moral. Momentos em que as escolhas são muito difíceis. E isso é comum na vida do cristão. É sobre isso que vamos falar hoje, os dilemas morais nas nossas vidas que tornam difícil saber o que é certo e o que é errado. Alícia, dê o seu alô para quem está conosco aqui. Olá, bem-vindo aqui mais uma vez no nosso Desafio de Ser Cristão. E vamos nessa caminhada juntos, como sempre. Ok, mas antes de começar, solta a vinheta. Então, hoje vamos falar de dilemas morais, ou seja, aquelas situações que deixam a escolha entre o que é certo e o que é errado muito difícil de fazer. Aqueles momentos que a gente não sabe bem para onde deve ir. Então, um dilema moral é a situação em que a solução para o problema, a solução que parece a mais adequada para o problema que se está enfrentando, é moralmente errada. Por exemplo, a pessoa está com fome e ela não encontra uma outra alternativa para matar a sua fome do que roubar um pão ou uma comida. Então, ela está numa situação difícil e a solução que ela tem, que ela encontra, é uma solução moralmente errada. É aquela situação que a gente chama: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É muito difícil fazer uma escolha nesses momentos. O que a gente deve fazer? Há muitas situações desse tipo nas nossas vidas. Vou dar um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, os soldados cristãos tinham dificuldade de aceitar a sua participação na guerra, porque participar da guerra é matar, ou pelo menos estar disposto, estar disponível para matar um inimigo. Senão você não pode participar da guerra. E como é que você vai participar da guerra se você não tiver essa disposição? Mas o cristão está dito lá: não matarás. Então, como resolve esse mandamento bíblico de não matarás com a situação de que você está na guerra? E vamos imaginar que a guerra até seja justa, que torna mais fácil a discussão, como era no caso da Segunda Guerra Mundial, que se lutava contra o nazismo. Alice, imagina como os pilotos do avião que lançou a bomba atômica se sentiram quando eles perceberam que tinham jogado a bomba atômica. E eles não sabiam o que iam fazer. Tanto é verdade que o piloto do avião que jogou a bomba em Hiroshima deu o nome do avião dele do nome da mãe dele, piloto. Ele nunca daria o nome do avião da mãe dele se ele soubesse que esse avião ia ficar famoso, porque ia jogar a primeira bomba atômica da história. A pobre da senhora que entrou para a história dessa maneira chamava-se Enola Gay. Então, dilemas éticos acontecem. Por exemplo, esse participar na guerra. Amanhã tem um criminoso atacando, ameaçando a sua família. É possível você matar esse criminoso para impedir que a sua família seja processada? Dilemas éticos, dilemas morais são muito comuns e não há como evitar isso na vida. Toda hora a gente depara com eles e a gente, às vezes, não percebe bem que está vivendo um dilema moral desse tipo. É porque a vida, sabe, Alice, ela não é feita de situações tipo preto ou branco. O
ou é assim ou é assado. Não. A gente tem um monte de cinza. Na verdade, as situações são meio cinzas, elas não são pretas e brancos. Na maioria dos casos, elas são situações cinzas. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa, como eu fiquei sabendo hoje, aí de uma pessoa ligada à monarquia britânica, que tem lá uma fundação, mas, na verdade, dizendo que é uma fundação para fins, né, de ajudar, distribuir dinheiro e tal. Abriu o dinheiro da fundação, que gastou 75% do dinheiro da fundação, foi gasto com gastos dela, de outras pessoas, etc. Só 25% foi doado. Quer dizer, na verdade, essa fundação é um grande esquema, porque a fundação não pode gastar 75% do seu dinheiro para funcionar e dar salário para aqueles que trabalham, e só 25% para as pessoas. A pessoa parece que ela quer dar dinheiro, mas, na verdade, ela está querendo se promover, parecer bem. Então, deve-se aceitar a ajuda de uma pessoa, desse tipo de pessoa, ela chega para propor uma ajuda, deve-se aceitar. Ou uma vez que eu conheci uma policial que, antes de se converter direito, ela dava dízimo da propina que ela recebia. Depois ela mudou, deixou de ser aquilo. Mas e aí? A igreja recebe o dízimo da propina? Então, são muitos dilemas éticos que a gente tem na vida. Toda hora eles aparecem. Então, outros casos que a gente tem em comum, por exemplo, uma empresa está em dificuldade. Eu não estou falando empresas que fazem maracutaias, que enganam. Recentemente tivemos escândalos aí no mercado acionário brasileiro de empresas fazendo isso, não vou citar o nome aqui porque não é o caso, mas uma empresa em dificuldade real, como, por exemplo, durante a pandemia, ela pode mandar o funcionário embora, sabendo que aquele funcionário ou funcionária, aquele que o patrão vai mandar embora, vai passar necessidade, mas, ao mesmo tempo, ele precisa preservar a empresa porque ele tem outros funcionários que ele quer preservar. E ele precisa preservar o ganha-pão dele. Como eu disse, quem tem fome pode roubar. Aquele filme A Escolha de Sofia, a personagem principal tem que escolher qual filho ela vai salvar. Qual deles? Talvez pais e mães não cheguem a uma situação tão extrema assim, de ter que salvar um filho, escolher o que vai salvar um filho e não salvar o outro. Mas, às vezes, a família só tem dinheiro para dar educação para um filho. Qual filho vai receber educação e quais os filhos que não vão receber educação? Dilemas morais. A gente vive isso toda forma. Por exemplo, em algumas vezes, é fácil encontrar resposta para o dilema. Por exemplo, no caso da guerra, os capelães do exército americano trabalhavam com os rapazes, eram jovens, rapazes de 18, 19, 20 anos, que iam para frente de batalha, e falavam: vocês estão enfrentando uma guerra justa, os nazistas estão dizimando pessoas, estão cometendo barbaridades, a gente tem que parar com isso. É uma guerra justa, é uma guerra correta. E as pessoas conseguiam superar aquele dilema. Como é o caso também de você matar um bandido para proteger a própria família. A lei brasileira chama isso como legítima defesa. Mas outros casos são bem mais difíceis. Como justificar a escolha que a mãe fez de que um filho vai ser sacrificado e o outro não vai? Só pode salvar um, tem dois. Como faz? Qual filho escolhe? Ela escolheu, aparentemente, o mais forte, aquele que tinha mais condição de sobreviver. Mas é justificado isso? É moralmente certo isso? Olha que situação!
Como é que o cristão enfrenta situações desse tipo? Manda o funcionário embora ou fecha a empresa? Uma vez um funcionário chegou para mim e disse: você, Vinícius, não dá propina, né? Não faz, não faço, eu não acredito nisso, acho errado. Ele falou: pois é, você não dá, mas outras empresas dão, eles ganham o contrato, a gente não ganha, e o nosso emprego fica em risco, o emprego das outras, dos funcionários das outras empresas não fica em risco. Dilema moral. Eu disse: olha, eu não tenho como, porque os meus princípios de vida não me permitem fazer isso. Mas é um dilema. É um dilema. Para o funcionário é complicado pensar assim, não é? Então, a regra que é recomendada pelos filósofos e os teólogos, Alicia, é o seguinte: quando você está num dilema moral, o que você tem que fazer é o maior bem possível ou evitar o mal maior. Vamos dar um exemplo. Você tem que salvar, sei lá, um cara que tem que salvar alguém. Ele não pode salvar quem está no ponto A e quem está no ponto B. Ele é um só. Num local tem 10 pessoas, no outro tem 2 pessoas. Aonde ele salva? Ele vai salvar as 10, porque ele vai fazer o maior mal, o maior bem, porque ele pode fazer, ele vai escolher isso como evitar o mal maior. Por exemplo, um caso histórico que 2 policiais nos Estados Unidos se sacrificaram para evitar um ataque terrorista. Então, o sacrifício deles, né, que é um mal, eles morreram, dois homens jovens com famílias, eles morreram para evitar um mal maior, que era o ataque terrorista. É o princípio da guerra. Os jovens que desembarcaram na França, quando os aliados entraram na França para começar a derrotar a Alemanha, morreram milhares nas praias em prol de acabar com um governo odioso que estava massacrando populações. Só judeus foram mortos 6 milhões. Então, evitar o mal maior. Morreram jovens, mas evitou-se que muitos milhões fossem mortos ou torturados ou escravizados. Então, é isso que explica coisas como a guerra justa, a legítima defesa, evitar o mal maior ou fazer o maior bem possível. Mas, como eu disse, mesmo como a gente faz a escolha certa, salva 10 e não consegue salvar 2, então fez o maior bem possível, o sofrimento existe. Você fazer a escolha certa não quer dizer que você evita o sofrimento. Por exemplo, no caso que eu citei dos policiais que morreram para evitar o ataque terrorista, as famílias deles sofreram. Os filhos perderam os pais deles, as mulheres ficaram viúvas. O padrão de vida dessas famílias caiu. Não é o fato de que você faz a escolha certa que deixa de haver sofrimento. Então, os soldados invadiram a França para derrotar o nazismo, evitaram o mal maior, que era o nazismo proliferar, mas morreram muitos soldados. Muitas mães ficaram sem os seus filhos, muitas mulheres ficaram sem os seus maridos, muitas crianças ficaram sem os seus pais. E tivemos muitos aleijados, muitas pessoas que enlouqueceram com problemas pós-traumático, etc. Então, repare bem, fazer a escolha certa, moralmente certa, não impede o sofrimento. É aquilo que eu falei, não tem essa história de preto e branco. Você faz a escolha certa e aí tudo fica uma maravilha. Não, não é assim. O mundo é cheio de tons de cinza. Você faz a escolha que é a certa, mas o sofrimento vem. Por exemplo,
Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, as 10 pragas causaram muito sofrimento ao povo egípcio. Era o jeito que Deus encontrou para que o faraó, que tinha um coração endurecido, abrisse mão daquela mão de obra barata que era o povo de Israel escravizado. Mas para que aquilo acontecesse, evitasse o mal maior, houve um sofrimento, 10 pragas. Muitas pessoas perderam tudo, morreram os primogênitos e assim por diante. Portanto, quando a gente faz uma escolha, mesmo a gente fazendo a escolha certa, a gente precisa ter empatia com aquilo que a gente não escolheu. Então, por exemplo, você escolheu lutar uma guerra, é preciso ter empatia com o povo que está do outro lado, que vai sofrer, mesmo que a guerra seja justa. Os aliados tiveram empatia com o povo alemão, mesmo sabendo que o povo alemão tinha cometido atrocidade. Em vários momentos da história de Israel, Israel teve empatia com aqueles que Israel entrou em guerra. Ou quando você faz uma escolha, você vai mandar o funcionário embora. Eu me lembro, Alice, uma vez, em 1982, quando o Brasil entrou em crise por causa do boicote do petróleo, o primeiro boicote do petróleo, eu trabalhava na obra de Itaipu e tinha um cargo de chefia. Veio a ordem, demitam tantos. E eu sentei lá com o responsável pela área que a gente tinha que demitir, conversei com ele, vi quantos precisávamos demitir, e eu, junto com ele, demos a notícia para cada um. Eu me lembro que entrou um rapaz alto, forte, boa gente, era topógrafo, com família, com tudo, virou para mim e disse: por que eu, doutor? Ele chamava a gente de doutor, né, na obra. Por que eu? Eu tive empatia. Eu não vou dizer que chorei junto, mas fiz tudo o que podia para aliviar o sofrimento daquele homem e daquela família. Muito duro. Então, a gente tem que ter empatia, porque fazer a escolha certa, então, no caso de mandar o funcionário embora porque a empresa não aguenta, não quer dizer que você faz e faz isso de uma maneira seca, né, como recentemente estão fazendo as demissões ali, por e-mail. Nem falam com a pessoa. A pessoa perde o emprego nos Estados Unidos, várias grandes empresas de tecnologia demitiram por e-mail. Você tem que ter empatia. Porque, embora a escolha possa ser moralmente justificada, isso não quer dizer que não há sofrimento. E eu queria falar rapidamente aqui da história de Rebeca e Jacó. Rebeca era mulher de Isaac. Isaac era o filho de Abraão. E ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eram gêmeos, Jacó era o mais novo. E isso mostra como as famílias vivem muitos dilemas morais. Mas o que a família de Abraão viveu de dilema moral, Alícia, está lá contado em Gênesis, a partir do capítulo 12, em particular a história de Isaac, Rebeca, Jacó, Esaú, está contado nos capítulos 25, de 27 a 32 de Gênesis. Quem está nos assistindo, leia, é interessantíssima essa história. Então, Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos. Esaú, o mais velho, Jacó, o mais novo. E os rapazes disputavam tudo. Os direitos de primogenitura, direito disso, direito daquilo, o amor dos pais e até a bênção de Deus. Tinha uma bênção que vinha de Abraão, que quando Deus fez aliança com Abraão, e que ele passou para Isaac, e depois de Isaac passou para Jacó. Essa é a chamada bênção da promessa. Eles disputavam tudo, inclusive a bênção de Deus. E os pais não se comunicavam. Rebeca e Isaac praticamente não se falavam. E cada um preferia um filho. O Isaac preferia o filho mais velho, que era um cara que saía para caçar, meio forte, meio assim, etc. E a Rebeca preferiu Jacó, que era um filho que ficava em casa, ajudava nas tarefas, era mais próximo dela.
E essa preferência, um por um e outro por outro, ainda acirrava mais a rivalidade. Jacó, ele estava numa situação de desvantagem, porque Esaú era o primogênito. E, além de tudo, o pai o preferia. E como era o pai que mandava, era o patriarca, ele estava na boa. Jacó é que tinha que correr atrás. E aí tinha um complicador, Alice. Havia uma profecia que tinha sido dada para Rebeca, de que o filho mais novo, Jacó, é que seria o herdeiro da promessa. Ela tinha essa profecia, ela tinha recebido essa profecia. E aí a Bíblia conta que Isaac estava no final da vida, ele estava morrendo, já meio cego, não via, já estava velho, e ele ia dar a bênção, ele ia transmitir a bênção que veio do pai dele, Abraão, tinha passado na vida dele a bênção de Deus, a bênção da promessa, ele ia dar para um dos filhos. E aí Rebeca disse, cara, ele vai dar a bênção para o filho errado, ele vai dar a bênção para o Esaú. O que ela fez? Eu tenho que agir. Mandou lá o Jacó vestir as roupas do irmão, fez lá toda uma história para que o pai, que era cego, achasse que estava abençoando Esaú, na verdade, ele estava abençoando Jacó. E Jacó roubou a bênção de Esaú. Veja alguns dilemas morais dessa história. É correto privilegiar um filho por ser ele o mais adequado? Então, por exemplo, um filho é mais inteligente, é esse que tem que receber os recursos que a família não tem para dar para todos? Ou a filha é mais bonita, é essa que tem que receber os recursos que a família não tem que dar para todos? No caso, Rebeca sabia que Jacó era o filho mais adequado porque ela tinha promessa. E o que os filhos não escolhidos fazem? Vê o caso de Esaú, quando ele descobre que a bênção dele foi roubada. Cara, é um momento de desespero. Vai lá na Bíblia que você vai ler. Olha o dilema. Um pai e uma mãe podem escolher e privilegiar um filho porque ele é mais adequado para a tarefa e deixar os outros no relento? Até onde a gente pode ir para garantir um direito? Para justificar alguma coisa? O fim, no caso, por exemplo, garantir que o filho certo fosse escolhido, justificou os meios, enganar a mulher e o filho enganarem o pai velho e já meio cego. O fim justifica o meio. Fazer com que o filho certo fosse escolhido justifica enganar o pai? Complicado, né? Complicado, dilemas morais seríssimos. E precisamos levar em consideração que nem Jacó e nem Rebeca envolveram Deus nas suas escolhas. Eles acharam que só tinha duas situações: ou ele escolhia o filho certo, ou ele escolhia o filho errado. Isaac, né? Ou escolhia o filho certo ou errado. Não podia escolher o filho errado, que era Esaú, então armaram. Eles esqueceram que havia uma terceira alternativa: deixar na mão de Deus. Ora, se Deus tinha dado uma profecia, Alicia, não tem dúvida que Deus ia cuidar da profecia ser cumprida. Tem dúvida quanto a isso? Não, não tem. Se ele deu a profecia, vem de Deus, vai acontecer. Eles não perceberam. Concluindo, dilemas éticos são naturais e comuns. E o que a gente pode tirar de lição? Sempre envolva Deus no dilema moral. Não escolha nada sem a orientação dele. E ore muito para ter certeza que você está fazendo a escolha certa, mesmo quando você acha que sabe qual é a escolha certa. Ah, eu preciso demitir os funcionários, ou eu devo demitir esse funcionário para cortar o custo. Essa é a escolha certa para salvar a empresa. Ore, veja se é isso que você tem que fazer. Analise com cuidado as alternativas disponíveis. Pode haver uma alternativa que você não sabe. Por exemplo, deixar na mão de Deus. Siga o princípio moral, garanta o maior bem ou evite o mal maior. Isso ajuda muito.
e tenha sempre empatia. O certo, ainda que seja o certo, como, por exemplo, em demitir um funcionário para salvar uma empresa numa época de crise, ainda assim causa sofrimento. Alice, seus comentários disso tudo. Eu estava aqui pensando, é, eu, se eu tive que demitir pessoas e tal. Não, eu, graças a Deus, não tive que passar por isso que você passou. Não foi uma. Esse dilema eu não passei. Mas eu acho que a gente tem esse dilema, que aí eu queria um pouco assim. Às vezes a pessoa fala assim: eu estou numa situação que eu não tive que passar muitas vezes por isso. Eu não tive que passar muitas vezes por esses dilemas. Muitas pessoas em empresas ou em determinadas situações vivem essa situação, né? Em determinados momentos vivem essa situação. Mas a gente vive isso, Vinícius, de uma outra forma também, que é o seguinte: você falou assim, quando você está julgando alguém que está fazendo isso, entendeu? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Durante a pandemia, nós temos aqui uma moça que trabalha na nossa casa, né? Uma diarista. Nós não a demitimos, né? Nós pudemos mantê-la e quisemos mantê-la, né? Algumas pessoas não puderam manter. Por quê? Porque foram impactadas também no seu ganho, né? Eram pessoas que ou tinham um emprego ou tinham uma empresa que foi muito afetada pela pandemia, e essas pessoas tiveram que escolher por não pagar, por não ter a diarista. Nossa diarista mesmo viveu isso com outras pessoas com quem ela trabalhava, mas que não fizeram isso por uma escolha ruim, né? Uma Agora, maldade, não foi nós uma também, maldade. uma maldade, mas nós também conhecemos pessoas que, podendo pagar, não fizeram. A diarista não virá na minha casa, como não veio na nossa, porque, obviamente, nem nós queríamos correr o risco de receber alguém na nossa casa, que tinha que vir trabalhar de ônibus, ter contato com muita gente, subir e descer de elevador o tempo inteiro e tal. Nós também não queríamos. Como também não queríamos colocá-la em exposição ao fazê-la ter que vir até a nossa casa sem necessidade. Claro que se ela trabalhasse num hospital, ela teria que trabalhar, ela teria que cumprir a jornada, mas aqui não havia necessidade. Nós podíamos preservá-la, preservar a nós mesmos e pagar a diária dela, o valor mensal da diária dela. Mas você conhece gente que podia ter feito a mesma coisa que nós, mas diz assim: não está vindo na minha casa, eu tenho essa obrigação. Então, a gente pode não viver isso, mas a gente assiste, às vezes, pessoas que não vivem esse dilema moral e que escolhem sempre um lado ruim, entendeu? Então, a gente tem também que olhar para isso. Eu não sei se eu estou fugindo um pouco aqui do Não, não está, assunto, não. A pessoa não mas enxerga o dilema moral. Você está falando de uma outra situação. A pessoa nem mas percebe que o dilema moral existe. exatamente, é isso que eu queria dizer. É uma Nem coisa todo maluca, como cristão, Alicia, socialmente. nem todo cristão que era soldado na Segunda Guerra Mundial foi procurar o capelão para perguntar como é que ele dá o Então, fato de matar outras. Nem todos fizeram isso, nem todos mas tiveram aí essa eu fico pensando preocupação. uma coisa interessante, que o dilema moral é uma coisa que você tem uma consciência, talvez, quando você é uma pessoa com um cristianismo já mais consolidado, entendeu? Porque é isso, se você, na sua prática cristã, não tem esse olhar, como é que você pode entender que você está vivendo um dilema moral, né? Quantas pessoas talvez demitam as pessoas? Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa sendo presa porque está roubando para comer. A pessoa está roubando para comer. Claro que roubar é errado. Nós temos uma justiça que cumpre o seu papel, mas a gente tem uma empatia por aquela pessoa, porque a gente fica imaginando o que é ter fome, quando você não tem, né? O que é você não ter comida para dar para os seus filhos, né? Então, eu acho muito legal a gente pensar que a gente tem dilema moral, sim, e a gente sofre com eles,
Mas, para isso, tem um passo antes. A gente precisa ser verdadeiramente cristão para se dar conta do dilema moral. Porque as pessoas, é o que você está falando aí, nem se dão conta, se dão ao luxo de falar frases desse tipo. Ah, problema dela, ela não está vindo trabalhar na minha casa, por que eu vou pagar, entendeu? Ou alguém que roubou no supermercado, ah, mas é um ladrão. Talvez ele não É, seja um ladrão, talvez ele e seja só um ser humano com fome, com muita fome. eu, Então, eu queria fazer um pouco esse contraponto com eu você. acho que há um contraponto, Alice, nisso que você falou, que é importante que a pessoa que não é cristã, ela não tem um aspecto moral muito desenvolvido. Moral nesse sentido, de enxergar o dilema moral na sua frente, é nesse sentido que eu estou falando. Ela não tem. Então, ela não enxerga que se ela pode pagar uma pessoa e ela não paga, durante a pandemia, a pessoa talvez passe fome, não é? E ela nem percebe, ela dorme tranquilamente, porque para ela a pessoa não veio trabalhar, não tem que receber. Então, ela não percebe. Como também é a questão do outro lado, entender que dilemas morais, mesmo quando a gente faz a escolha certa, ou seja, a gente causa o bem maior que a gente pode causar, ou evita o mal maior que a gente pode evitar, não quer dizer que o sofrimento não exista. Então, quando você Sim, demite alguém, o sofrimento daquela pessoa que foi demitida é terrível. As famílias dos sim, policiais que se sacrificaram, ou dos soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial, sofreram muito. Vidas foram destruídas, planos foram destruídos, acabaram. Então, essa necessidade de ter empatia, de você, quando fizer a escolha, e você orou a Deus, pediu a Deus que orientasse, que dissesse, mas o fato de você ter feito a melhor escolha, ou talvez até a escolha menos ruim, né? Que às vezes é isso que você não tem, tira essa não questão. tira a necessidade de você ter empatia, porque o fato da escolha ser a escolha certa não quer dizer que ela não Não cause faz dela uma coisa sofrimento. mais fácil. Não quer dizer que ela não causa sofrimento, porque, às vezes, evitar o mal maior talvez significa fazer o mal menor. Então, evitar o ataque terrorista significa sacrificar 2 policiais, que as suas famílias ficaram afetadas. Então, o mal existiu ali. Não é que os 2 policiais, que nem no filme, né, de Hollywood, no final foram salvos miraculosamente, vêm as famílias, os abraços, os beijos, eles são recompensados, recebem uma medalha. Não, eles morreram. Então, às vezes, essas escolhas, eu acho que isso é fundamental, e a Bíblia tem muitos exemplos disso, é que essas escolhas têm que ser feitas com empatia, entendendo que a escolha feita não significa que não há sofrimento envolvido, mesmo quando ela é certa. Sim. Agora, esse negócio de escolher filho, desculpa, Mas, não concordo. ô, Esco- Alicia, se você chega para a mãe na Segunda Guerra e diz: minha filha, você pode salvar um, você não pode salvar os dois. Você vai dizer: não salvo nenhum dos dois para não escolher? Olha que escolha. Ai, Senhor, passa de mim. Mas Não, pensa, eu se concordo ela com não você, mas quando escolhe, você. se ela Não, não não, 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 você escolhe, está falando. Não, se não, ela não, não mas você está escolhe, falando da morrem os dois. guerra. Se ela não... Não, não, mas você está falando da guerra, mas no caso de Esaú e Jacó já não foi exatamente por causa de Não, uma ali é guerra, foi um por causa erro. de um desejo materno. Ali há um erro, mas pensa numa família que não tem dinheiro para educar todos os filhos. Isso Ah, acontecia sim. muito no Brasil. Um estudava, e o que havia era o compromisso daquele que estudava de ajudar depois os pais e os filhos que não puderam estudar. Às vezes, o filho mais velho se sacrificava porque ele tinha que sustentar a família, então o que ia estudar era o segundo, porque o primeiro
estava trabalhando para sustentar a família, então ele não podia, porque o segundo da Sim, fila não tinha ainda a condição de ganhar o dinheiro que o primeiro tinha. Então, porque como a família precisava comer, enquanto o outro estudava e se preparava, o mais velho se sacrifica em prol dos outros. Era comum filhas mulheres se sacrificarem pelos outros filhos. Você sabe disso. Na sua sim, sim, sim. família, você tem Mas, casos graças a Deus, os tempos mudaram, né? claro, mas o que eu estou dizendo é que esses dilemas eles existem. Não, Alguns sim, claro. existiam, talvez com mais veemência em outros momentos. O Brasil hoje é um país um pouco mais desenvolvido, mais rico, então não é tão pesado, mas existia e continua existindo. Isso agora, recentemente, Mas eu acho que a gente tem outros dilemas, por exemplo, isso que você falou. Queremos, como empresários, viver dando propina? Não, nós fizemos uma escolha. Isso é uma decisão pessoal nossa. Pagamos o preço? Pagamos, entendeu? Já contamos aqui a história de um amigo cristão que deixou de ter um emprego por ser uma indústria que não coadunava com a prática cristã dele, onde ele ia trabalhar. Ele hoje tem uma boa carreira? Tem, Deus proveu. Mas ele, quando fez a escolha, escolheu ficar ele estava desempregado, que não é desempregado. fácil, ficou desempregado, aguentou o tranco, não tinha certeza do que ia acontecer, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente Agora, tem dilemas morais, agora sim, ele hoje, entendeu? não estou diminuindo o que ele fez, que foi um ato belíssimo, mas ele não tinha filhos e a mulher trabalhava. Sim, Se ele sim, fosse sim. arrimo de família e tivesse 4 filhos, será que ele podia Talvez tivesse ido. talvez ele tivesse tido a condição de fazer essa escolha? Falar de dilema Talvez ético. não. Quando o bicho na pandemia pegou na Itália, teve um caso famoso que não tinha respirador para todo mundo, tinha um padre Que você ia ter que que ele escolher. estava com respirador e ele viu que não tinha um rapaz jovem, chegou, não ia ter respirador. Ele disse para o enfermeiro: tira o respirador de mim e dá para ele. E assim foi Sim, feito. E o padre morreu, o rapaz se salvou. Escolha ética. Os médicos sim. tiveram que fazer isso. Eles não tinham recursos para atender todas as pessoas. Em alguns momentos, isso aconteceu no Brasil, nós sabemos, e eles tiveram que Sim, sim. escolher para quem ele dava o medicamento, E para quem não dava é o uma coisa. Não, eu respirador, também não queria estar nesse lugar. Aliás, eu tenho que dizer aqui mas que você sendo médicos muito bom tiveram, comigo. tiveram que fazer, e médicos jovens, porque o médico da linha de Sim, frente normalmente é mais jovem. Teve que fazer essa escolha. sim, sim, Então, ele tinha lá o sim. critério, ele pensava, né, igual você vai demitir, você demite o que é solteiro, o que não tem mulher e muitos filhos, ou que a mulher não, que a mulher trabalha, então você faz lá, cria um critério qualquer para fazer o mal menor, mas você não deixa de estar fazendo mal. Sim. Então, É gente, parte da nossa vida e que eu, graças a Deus, tenho sido poupada dessas coisas difíceis na vida, mas eu sempre procuro ter um olhar, e eu acho isso importante, que mesmo que você não tenha que tomar essas decisões, eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao julgar essas decisões quando os exatamente, outros fazem. exatamente, Porque uma coisa você sempre me ensinou, o fato. Então, uma pessoa que a gente sabe, não estou aqui inventando, que poderia pagar a empregada, a funcionária, naquele momento, e não o fez, porque não está vindo na minha casa trabalhar e deixou aquela pessoa sem condições, é um fato. E isso sim a gente pode dizer, não foi bacana, não foi legal, não foi eticamente correto. Mas, se você não sabe o que move, às vezes, essas questões, você não deve julgar. Agora, corrupção não justifica. Eu queria só dizer isso assim. Eu sei que a gente fez escolhas, porque a gente também já não tinha filhos pequenos e não tinha algumas dessas questões, mas eu acho que a corrupção é uma coisa que
tem que dar uma paradinha e pensar melhor, porque ela é uma coisa meio sem fim, sabe? Você vai entrando, entrando e entrando e entrando, e é bem complicado. Então, eu acho que esse é um tema bem controverso que precisa avaliar com bastante cuidado. Mas o que eu queria deixar de mensagem final para você que está nos ouvindo aqui é o seguinte: a vida, as situações não são preto ou branco. A vida é cheia de nuances. E mesmo na Bíblia, as histórias contadas são cheias de nuances, cheias de tons de cinza, que, portanto, tem um pouco de preto, um pouco de branco. Então, cuidado quando julgar. Cuidado quando decidir, mesmo tendo certeza que você decidiu certo, tenha empatia com aquilo que não foi decidido ou escolhido, porque a vida não é assim. A gente, às vezes, a gente erra muito por achar que é dono da verdade, que a gente sabe. A gente sabe tudo, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que está bom, o que está ruim. E não é bem assim. Não é por acaso que Deus nos disse para não julgar, porque a gente não conhece o interior, a gente não sabe as coisas. Bom, Alicia, suas palavras finais, que nós já estamos com o nosso tempo se É, esgotando. eu acho que dilemas morais, Vinícius, dilemas éticos, dilemas morais, fazem parte da vida de todos os seres humanos. Eu acho que a gente só não pode, e é por isso que a gente está sempre aqui fazendo as nossas lives, é perder de vista a sua fé cristã. Eu acho que você pode ser posto por Deus em situações difíceis que você vai ter que escolher, que você vai ter que fazer. Por quê? Porque não sabemos, mas assim é a vida, né? Por que as pessoas estavam lá na Segunda Guerra Mundial? Porque estavam, enfim, não é a discussão aqui, mas nunca perder de vista o seu direcionamento cristão, o seu manual cristão, o seu manual de vida cristão. Porque você pode orar, pedir a Deus, e talvez tenha que tomar decisões muito difíceis, mas você estará conectado com Deus nesse momento e você entenderá esse momento na sua vida melhor ou viverá melhor este momento, mesmo que você tenha que tomar decisões extremamente difíceis e que te farão sofrer, entendeu? Eu acho nunca que a gente não pode perder de vista, a gente tem toda uma questão moral e ética também do ponto de vista não religioso, temos as leis, temos filosofia, temos outras questões, outras coisas para nos balizar, mas se a gente se diz cristão, eu acho que a gente não pode nunca perder de vida as nossas regras, né? Os nossos caminhos, como é que a gente vivencia essas coisas. Ok. Eu espero que você que está nos assistindo tenha gostado e que essa discussão tenha iluminado sua vida e ajude você a seguir em frente. Se você gostou, dê Amém. seu like, nos recomende para seus amigos, familiares, porque tudo o que queremos fazer é divulgar a obra de Deus. Divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, é isso que nos move aqui, nada mais nos move. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.